A primeira estratégia de manutenção que temos é manutenção coletiva, a mais comum em todas as organizações e que provavelmente você conhece. Manutenção coletiva, esse tipo de manutenção, é feita logo que o equipamento quebra, que aconteceu alguma falha. Lembre que é uma falha e não defeito. Nós temos os conceitos de defeito e conceito de falha. Defeito é quando acontece alguma coisa no equipamento, mas que ele ainda consegue trabalhar. Falha é quando o equipamento não consegue mais trabalhar. Então a manutenção coletiva é quando acontece alguma falha. Normalmente é quando acontece alguma falha. Normalmente por quê? Porque eu já vou te mostrar um outro conceito da manutenção coletiva. Mas enfim, o equipamento precisa estar funcionando e então quebra. Então isso vai caracterizar a manutenção coletiva. Se o equipamento não estiver funcionando e achou alguma peça H com problema, isso não é característica da manutenção coletiva. Entendeu? Então o equipamento precisa quebrar em funcionamento para caracterizar a manutenção coletiva. A manutenção coletiva então é dividida em duas: a manutenção coletiva não planejada e a manutenção coletiva planejada. O que difere cada uma? Manutenção coletiva não planejada é quando ocorre uma falha de forma imprevista e não há um planejamento para você fazer a manutenção. O equipamento quebrou, você já tem que consertar e não tem conversa. Basicamente é isso. Naquele caso, o equipamento está funcionando, o equipamento quebrou, a produção, os supervisores da produção já acionam a manutenção, tem que consertar o mais rápido possível para deixar o equipamento em funcionamento. Já a manutenção coletiva planejada é o seguinte: normalmente, boa parte das vezes, não acontece necessariamente uma falha, acontece um defeito no equipamento. Esse defeito talvez impeça o funcionamento de alguma coisa no equipamento, reduz a produção, dá um certo trabalho, digamos, a mais para o pessoal de produção, mas o equipamento consegue ficar funcionando ainda. Por isso que a manutenção coletiva é planejada, porque vai acontecer algum defeito, alguém vai avisar a manutenção, ou a manutenção em si vai identificar o problema, vai ter um tempo para fazer o planejamento dessa manutenção. Normalmente pode acontecer algumas horas depois, ou o dia posterior, alguma coisa desse tipo. Então, é uma manutenção coletiva, mas você já consegue fazer um planejamento dessa manutenção. Por isso que eu disse, falha é quando o equipamento impede o funcionamento do equipamento. Então, isso daí normalmente vai ser caracterizar a manutenção coletiva não planejada. Já a manutenção coletiva planejada normalmente vai vir por causa de algum defeito. Mas então, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? As vantagens da manutenção coletiva é que uma pequena vantagem no caso que tem é o baixo custo a curto prazo. Outras estratégias de manutenção exigem um certo custo para você implementar e tudo. Manutenção coletiva não. O equipamento estragou, você conserta. Essa manutenção é ideal em equipamentos pequenos, que você não precisa fazer toda uma programação de manutenção, não precisa de manutenção preventiva ou preditiva, que nós vamos estudar mais à frente. Então, se você fazer, por exemplo, a classificação ABC dos equipamentos, a manutenção coletiva seria ideal para os equipamentos classe C. Veja nos nossos vídeos, eu tenho um vídeo explicando o que é a manutenção, a classificação ABC e como você pode fazer. Voltando, então, a manutenção coletiva também é mais flexível. Permite que interações sejam feitas de acordo com a necessidade. O equipamento quebrou, vai e conserta. Aconteceu um defeito, vai e conserta. Então essas são as vantagens. As desvantagens, a principal é que alenta a degradação das máquinas e instalações. No começo pode ser uma vantagem de manutenção coletiva, mas com o tempo você vai consertando, estraga, conserta, você faz alguma alteração, alguma gambiarra, algum arranjo técnico, o pessoal diz, e enfim, aos poucos vai danificando o equipamento. Percas de produção também. Normalmente, por exemplo, a manutenção preventiva é feita num tempo programado, todos sabem que vai ter a manutenção preventiva, ou é feita quando o equipamento não está funcionando. A coletiva não. Às vezes, está no auge da produção, o equipamento estraga. Então vai ter percas de produção, riscos de integridade das instalações, risco de vida, porque dependendo do equipamento que danificar, pode ter risco de vida. Ou a própria manutenção também, na pressa para conseguir consertar as coisas, pode ter
risco de vida. Veja, por exemplo, o pessoal que cuida da distribuição de energia. Boa parte das manutenções que eles fazem é devido a algum problema ambiental, enfim, alguma anomalia que deu na rede. E eles têm que ser rápidos para fazer a manutenção corretiva. E normalmente, se você vê, nesse tipo de serviço deles em específico, são onde mais acontecem incidentes e acidentes. Porque isso é da desvantagem da manutenção corretiva. A desorganização da equipe de manutenção, mau uso da equipe, a equipe vive apagando incêndio só, não tem tempo de respirar, às vezes não tem tempo para nada. Os gastos financeiros elevados. A curto prazo, o gasto financeiro é baixo ou insignificante às vezes, mas a médio e longo prazo começa os custos com manutenção, degradação do equipamento, percas de produção, enfim. E também gastos excessivos a longo prazo para você conseguir manter esse equipamento, ou no caso de algumas vezes o equipamento nem se consegue manter mais. É feito tanta manutenção curativa, tanto ajuste, tanta coisa, que no fim você precisa de um equipamento novo.